Oi, meninos, tudo bem? Que bom que vocês estão de volta. Sim, nós vamos para mais uma classe de português e aí nós vamos continuar falando sobre política. Sim, nós já vimos que a unidade 2 ela é toda voltada para falar de política. É um tema um pouco complexo, mas não difícil, ok? E a ideia é que já estamos aí em B2, sim, faltando apenas um nível, e o curso agora requer que vocês falem de forma mais complexa, mais difícil, que vocês entendam temas mais difíceis, mais complexos. Então, por isso que essa unidade nós vamos falar sobre política, ok? E o tema de hoje é sobre os ministérios, ok? Uma palavra bem parecida com o espanhol, ok? Então nós vamos falar ministérios. Ministérios seriam aí, nós temos aí, já aprendemos, temos o presidente, sim lá, que é o poder executivo. E aí, claro, o presidente não vai conseguir trabalhar em todo o Brasil, sim? E aí ele precisa aí dos ajudantes, sim? Seria como o presidente ele fosse o chefe e os ministérios fossem aí os departamentos. Por exemplo, vamos utilizar a universidade como exemplo. Nós temos aí a Universidade SES, nós temos o reitor, que seria nosso presidente, nosso chefe, e aí as faculdades, sim, seriam aí os ministérios. Então nós temos o ministério aí da fisioterapia, o ministério da medicina veterinária, de direito, de enfermagem, de medicina. Então nós temos vários tipos de ministérios que são aí áreas específicas, ok? Bom, então para a gente começar a nossa classe aqui, a gente vai fazer o básico que a gente nunca pode esquecer, que é entendendo cada ministério. Sim, então fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, vamos falar sobre os ministérios que compõem o governo presidencialista brasileiro. Mas você sabe o que é um ministério? O que faz um ministério? Tomada de decisões, discussões sobre propostas diversas e auxílio governamental estão entre os afazeres dos ministérios do Brasil. Afinal, nenhum presidente da República governa o país sozinho. Em uma analogia básica, os ministérios, sim, seria como se a presidência fosse uma empresa e os ministérios do Brasil agissem como cada um de seus departamentos. Comentei aqui, eu fiz analogia aí com a Universidade de SES. Dessa forma, cada presidenciável tem o direito de constituir ou destituir ministérios. Então, muita atenção na aula de hoje e bons estudos. Então, vamos começar então. Então, os ministérios. Aí aqui, para começar, não tenho todos os ministérios, eu coloquei os mais importantes. E aí vamos aproveitar a aula de hoje para praticar a nossa leitura. Então, nós vamos começar o primeiro ministério, que é o Ministério do Meio Ambiente. É a pasta que tem por responsabilidade preservar os recursos naturais do Brasil. Sobre a administração de Joaquim Leite, na gestão atual do governo Bolsonaro, a pasta ainda controla o IBAMA. O que significa IBAMA, prof? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Mas não mais a regularização de propriedades rurais e o controle das áreas de preservação, ok? Então, tudo voltado aí ao meio ambiente, e aí o Ministério do Meio Ambiente vai estar atuando, seja para a proteção, seja para a preservação, ok? Então, todas as atividades voltadas aí para cuidar do meio ambiente, sim ou não, é sobre a pasta do Ministério do Ambiente. Depois, nós temos também o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, o extinto Ministério de Direitos Humanos foi transformado no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. É a ministra Cristiane Brito quem o comanda, com fins de promover políticas públicas para a inclusão de grupos minoritários, entre eles os grupos de mulheres, pessoas pretas, indígenas e pessoas com deficiência. Ok? Então, quando eu falo aí extinto, é porque no governo anterior era apenas direitos humanos. E aí eles incluíram agora mulher e família, ok? Então, dando mais abrangência, sim, a esse ministério. Depois nós temos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está sobre a responsabilidade do ministro Marcos Montes.
A pasta é que cuida da promoção do agronegócio e da segurança alimentar do país. Os programas de apoio à agricultura familiar, por exemplo, são parte desse ministério. Desde a entrada do atual governo, a pasta também é responsável pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Ok? E aí nós podemos perceber que tem muitos órgãos, sim? Então esses órgãos eles são controlados pelos ministérios, ok? Então aí, por exemplo, da agricultura, pecuária e abastecimento, ele controla aí esse órgão e essa fundação sobre os índios. Lembrando que é uma coisa bem importante aqui, que aí depende de cada presidente. Então o presidente ele é responsável por organizar, para ver quantos ministérios vão ter, quantas pessoas vão trabalhar, e aí pode criar um ministério, pode inventar um, pode excluir outro. Então, o presidente tem total liberdade. Bom, então nós temos aqui mais quatro, que é vamos começar com o Ministério da Educação. Então, as decisões afins ao tema educação são de responsabilidade do Ministério da Educação. Sob a tutela de Vitor Godoy, é a pasta que designa e formula todas as políticas relativas, como, por exemplo, a Política Nacional de Educação. Além disso, é parte de sua função preservar e zelar pela quantidade do ensino e pelo cumprimento de suas normatividades. Ok? Então, tudo relacionado aí com educação, investimento, projetos aí, então está com educação. Depois, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Esse ministério, liderado atualmente por Paulo César Alvim, tem como objetivo o fomento das estratégias de produção científica, a fiscalização de iniciativas e materiais de promoção da tecnologia no país. Ok? Então, tudo a ver com tecnologia, com comunicação, é responsabilidade desse ministério. Depois, o Ministério de Minas e Energia. Sim? Esse ministério, hoje de responsabilidade de Adolfo Sassida, não sei pronunciar bem, esse é o nome desse senhor, foi criado para regir os recursos geológicos e energéticos do Brasil. É composto por diferentes órgãos, incluindo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANEP, e a Agência Nacional de Mineração, a ANM. Ok? Então já sabemos que o Brasil é um país muito grande, e aí tem um ministério voltado aí para a extração de pedras, sim, e o Ministério da Defesa. Sim, então, cuidado com esse verbo. Então, eu não falo defensa, eu falo defesa. Sim, de defender, do verbo defender. De grande importância, esse ministério articula as funções e atividades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Hoje é chefiado por Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ok? Bom, isso é fácil, sim, eu acho que deve ser parecido com a Colômbia. Então, tudo relacionado com guerras, com, como eu posso falar, com proteção do território. E aí nós temos o Ministério da Defesa. Ok? Vamos continuar? Aqui nós temos os últimos, que aí o mais importante, um dos mais importantes, eu acho, o mais importante. O mais importante é o da saúde, da educação e do meio ambiente, sim? Mas aí, claro, tem outros que são mais, também são importantes. Mas para mim, pessoal, uma opinião pessoal, o saúde, educação e meio ambiente são os mais importantes. Bom, então agora nós vamos falar do Ministério da Saúde. Ele foi muito utilizado aí durante a pandemia, sim? Então, muito relevante para o desenvolvimento nacional. O Ministério da Saúde é liderado por Marcelo Queiroga, com atuação fundamental pela saúde pública dos brasileiros, ok? Então, aqui algumas decisões, assim, eu sei que vocês acompanharam aí durante a pandemia, então algumas das decisões aí foram tomadas pelo Ministério da Saúde. Se foram boas ou não, não sabemos, ok? Bom, o Ministério do Turismo, sim, lembrando, turismo não é apenas viajar. Quando a gente pensa em turismo, a gente também pensa em dinheiro, sim? Por exemplo, quando chegam muitos gringos, por exemplo, em Medellín, para visitar Dieiras, eles estão trazendo dólares, dinheiro para, sim, para
para Medellín, para a Colômbia. Então, o Ministério do Turismo, quando ele é bem articulado, quando ele tem uma estratégia, ele traz bastante dinheiro. Então, por isso o Ministério do Turismo, sim, porque o Brasil é bem grande, possui muitos lugares para visitar. Então, com o comando de Carlos Alberto Gomes de Brito, o Ministério do Turismo, o MTU, tem por objetivo o desenvolvimento do turismo como atividade econômica autossustentável, que eu acho que essa palavra é bem importante. Lembrar que sostenível é em português sustentável, então autossustentável. Este objetivo envolve principalmente o fomento turístico e a geração de empregos e divisas, proporcionando principalmente a inclusão social, ok? Então é bem importante porque tem algumas pessoas que pensam que o turismo ele é apenas de viajar, mas quando você viaja, você acaba ajudando uma família, você acaba levando dinheiro para aquele país, para aquela cidade, e gera emprego, sim, e aí gera circulação de dinheiro. Então, quando um ministério assim bem articulado, consegue trazer bastante dinheiro para o país ou para a cidade, do local onde está bem instalado. Ok? Ministério da Infraestrutura encabeçado por Marcelo Sampaio Cunha Filho. Esse ministério tem como função regularizar as estratégias de transporte no país, ok? Lembrando que Brasil nós temos aí transporte por água, sim, barcos, balsas, também pelo ar, sim, que aí seria aviões. Temos também pela terra, que nós temos ônibus, trem, que mais? Carros, sim, caminhão. Sim, hoje em dia, por exemplo, o que é mais utilizado no Brasil é o transporte terrestre, sim, para se locomover. E, por exemplo, eu lembro uma época quando eu estava estudando aí lá no meu ensino médio sobre o transporte, aí eu lembro um professor falando que o Brasil passa muito sufoco, por exemplo, em relação às estradas, assim, lembra que estradas carreteiras, porque elas não são bem desenvolvidas, não são bem articuladas. E aí passam carros muito grandes e muito fortes e acabam fazendo buracos, huecos. Então é preciso, sim, investir nas estradas, ok? E por último nós temos o Ministério das Relações Exteriores. Aí nós já vimos essa palavra exterior, quer dizer que é relações internacionais, assim como é nossa relação aí com os outros países. Esse ministério, popularmente conhecido também como Itamaraty, é responsável por estabelecer e manter relações do Brasil com outros países. Atua diplomaticamente em questões políticas, sociais, econômicas e consulares, liderado pelo embaixador Carlos França, ok? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo de Medellín, sim? Não conheço de todas as cidades da Colômbia, mas de Medellín sim. Aí nós temos como a Embaixada do Brasil, sim? Não, a migração também nós temos. Então, por exemplo, quando eu tenho algum problema com meu visto, meu passaporte, qualquer coisa relacionada aí com trâmites internacionais, eles sempre ajudam, sim? E aí sempre tem uma pessoa que é indicada, assim, esses tipos de cargos, geralmente eles são públicos e também são por indicação, ok? Bom, nós terminamos a classe de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que essa aula, como eu falei para vocês, além de aumentar o nosso vocabulário, ele também ajuda também na leitura, sim? E também lembra que eu estou conversando, eu estou dando aula e conversando. E aí, quanto mais você acostuma o seu ouvido a minha voz, a escutar, mais aí você vai como reter, sim? Como prender informações no seu cérebro, sim? Então é como se você estivesse escutando música, sim? E aí quando você escuta várias vezes, você acaba retendo informações no seu cérebro, ok? Lembrando, não deixem de fazer as atividades que estão na plataforma. E se tem alguma dúvida, pergunte ao seu professor. Ou no encontro sincrônico, ou também você pode perguntar diretamente, sim, na plataforma, sim, que o professor sempre vai fazer. Não deixem de fazer as atividades, sim. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Tchau,
Tchau, tchau.